Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Enfim, de volta para casa, né? Passei aí um mês, sei lá, acho que deu uns 2 meses na Bahia, trabalhando. E a saudade estava aqui, de estar na casa. Você vai em outros lugares, mas não é o mesmo lugar que a sua casa. Você sente falta, né? E graças a Deus o Senhor me guardou quando eu estava lá, me trouxe de volta, né? E estamos aqui para fazer a obra do Senhor. A palavra que eu quero trazer aos irmãos foi o que o Senhor colocou no meu coração. O tema que eu dei a ela é assim: a boa mão de Deus é contigo. É o tema que eu quero estudar com os irmãos. Já deixa a sua Bíblia ali preparada em Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Nós temos vivido alguns momentos em nossas vidas, podemos passar por situações que a gente até fica pensando: será que a mão de Deus está comigo? Será? E colocamos às vezes em dúvida aquilo que o Senhor, Ele falou para nós ali em Mateus capítulo 28, verso 20, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E muitas pessoas têm tido essa preocupação. E algo que eu, estudando a palavra do Senhor, eu ouvi e ficou gravado, é que se você pergunta para alguém: está tudo bem? E a pessoa responde para você que não está bem, você é o responsável por resolver o problema daquela pessoa, porque você que perguntou. E muitas das vezes nós somos aqui no Ocidente acostumados em falar: está tudo bem? Tudo. Às vezes até mente, né? Está bem coisa nenhuma. E essa questão de falar está tudo bem e não está bem, você se torna responsável por aquilo. Eu quero estudar com vocês na palavra do Senhor sobre Neemias. Neemias, a palavra do Senhor, o significado do nome de Neemias significa aquele que consola. Neemias é um livro pós-cativeiro babilônico, né? O cativeiro babilônico aconteceu ali no ano de 586 a.C., quando a cidade de Jerusalém foi tomada, quando os caldeus tomaram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém e levaram os judeus para um cativeiro na Babilônia, que durou ali cerca de 70 anos. Neemias, certamente ele nasceu naquela época já na Babilônia. Mas ele era alguém que tinha um coração voltado ao seu Deus. Então vamos fazer a leitura da Bíblia agora em Neemias capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, verso 1 ao 11. Capítulo 1, do 1 ao 11. Vamos lá. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos. O povo de Israel, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti.
Verso 7, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos e aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés: teus servos, se vocês forem infiéis, e os espalharei entre as nações, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Vamos para o capítulo 2, do verso 1. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Somente até aí. Aqui o que chama a atenção aqui no livro de Neemias, que Neemias, quando ele veio o seu irmão Anani, voltando ali das regiões de Judá, ele ficou ali curioso para saber o que estava acontecendo lá, porque aquela região, o povo, eles já estavam cativo, já era uma região que estava muito pobre, devido ali ao cerco que estava aí ao redor de Jerusalém. E ele pergunta: como que está lá o nosso povo? Como que estão? Aí quando ele recebe aquela notícia, ele fica muito chateado. Se a gente prestar bem atenção, Neemias, ele já estava no palácio do rei. Ele já estava ali servindo o rei Artaxerxes. Ele poderia estar ali na condição que ele estava, comendo bem, se vestindo bem, estando ao lado do rei. Mas ele mesmo assim, quando viu aquela situação, ele colocou aquela situação para ele, como se ele estivesse sofrendo junto com aquele povo. E o que traz aqui, o porquê que aconteceu essas coisas com o povo de Israel? O porquê que o povo ficou ali, foi cativo? Porquê que o povo foi levado para a Babilônia? Porque a cidade foi destruída? Pela desobediência. Pela desobediência. Na época de Moisés, começa lá atrás, antes
do povo assumir a terra prometida. O povo não ouvia, e a palavra do Senhor diz que o povo ele era obstinados e maus. Os povos não queriam ouvir aquilo que Moisés dizia para eles. E Moisés sempre estava com eles ali, falando para eles o que eles deveriam seguir. Se vocês querem a bênção do Senhor, façam deste jeito. Mas se vocês não fizerem desse jeito, haverá as consequências sobre a vida de vocês. A exemplo disso, quando nós vemos ali na palavra do Senhor, aquele povo, aqueles 12 espias que foram verificar a cidade, a terra prometida, 10 pessoas tiveram um relato, e 2 tiveram relatos totalmente diferentes, mas as 12 viram as mesmas coisas. E não foi não, eu vou logo ali, vou ver como que é a cidade e venho embora. Não, eles ficaram lá 40 dias. 40 dias naquela cidade. E 10 pessoas tiveram um relatório negativo sobre aquela cidade, porque só viram as dificuldades aonde eles estavam. E 2 pessoas não viram ali quais eram as oportunidades aonde eles estavam ali, e que o Senhor estava com eles, e se eles fossem ali, o Deus ia dar aquela terra para eles. Mas só que 10 pessoas falavam ao contrário. Isso às vezes acontece na nossa vida. Quantas pessoas falam ao contrário aquilo que você tem que tomar de decisão, porque você não pega, você não ora, você não pede a orientação do Senhor, você pede a orientação para o seu melhor amigo, que às vezes não está na mesma direção que você. E quando a bondosa mão do Senhor está sobre você, você vai, e o Senhor vai abrir as portas para você. Não fique parado. Não fique ouvindo o que os outros estão falando, ouça a voz do Senhor que vai falar com você. Até coloquei aqui para me citar algo, que quando você fala das pessoas que falam contra, teve até um caso jornalístico, né, que saiu na televisão, que uma mulher foi anunciada que ela era uma bruxa, que tinha pego uma pessoa, uma criança, e feito uma maldade com ela, e aquele povo se revoltou, foi na casa daquela mulher e acabou pegando ela e apedrejando e mataram aquela mulher. Depois foram descobrir que não era nada daquilo, era tudo boato. Era tudo boato. Então é aquilo que nós temos que estar atentos. Nem tudo que se fala, você tem que verificar. Será que é verdade? Será que é isso mesmo? E aquele povo que foi lá, 10 pessoas deram palavras contrárias, e 2 não. Falaram que realmente aquela terra é uma terra boa, terra que emana leite e mel. Vamos porque o Senhor está conosco. Só que o povo deu ouvido às 10 pessoas. Na época de Davi, um homem que era segundo o coração, tido como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele era um homem, ele tinha um coração segundo, era tido como um amigo de Deus, mas só que ele tinha algo importante e que nós temos que aprender com ele. Que é um coração que é apressado em se arrepender. É apressado em se arrepender. Ele não falava assim, ai meu Deus, agora eu pequei, agora já era, eu tenho que ir para o inferno mesmo, porque eu sou o pior dos pecadores. Não, ele pecou, mas ele correu para se arrepender, e ele abria o coração diante do Senhor. E muitas das vezes nós temos que fazer isso, pensamos que nós já somos julgados, nós somos os nossos próprios juízes. Pecamos e nós mesmos nos condenamos. Esquecemos que tem um Deus que está acima de nós, que é um Deus perdoador, é um Deus que é um Deus de amor. E é esse Deus que estava aqui com Davi. Davi, quando ele pecou, diz ali no Salmo 51, do versículo 1 ao 6, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua
tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Davi era um homem que, igual nós, errava, só que corria e se arrependia. E se arrependia não só de palavras, se arrependia de coração. E mesmo na época de Davi, o povo não se voltava ali totalmente ao Deus dos céus. Passou-se o tempo, alguém que falava para o povo, alguém que me chama muita atenção, o profeta chamado Jeremias. Ele falava ao povo aquilo que ia acontecer, e se você pegar ali o livro de Jeremias e começar a ler, você vê que ele fala ao povo as profecias, e o povo não estão nem aí, porque aquilo que ele está falando ainda não está acontecendo, e quando ele fala, se entrega ali ao povo da Babilônia, que eles vão vir aqui, vão destruir, né? Aí os soldados estão ali preparados, aí eles falam, não, o que você está falando? Jeremias falando contra o povo, está desencorajando, a ponto de um homem chamado Pazur, chicotear Jeremias e prender ele num tronco. Ele ficou ali durante a noite toda. O povo não estava querendo ouvir aquilo que Deus estava querendo tratar eles naquela época. O porquê que eles foram levados cativo para a Babilônia? Porque não ouviram a voz do Senhor. Porque muitas das vezes a gente acaba padecendo sem precisar. Porque às vezes a gente não coloca o nosso ouvido atento àquilo que o Senhor tem a falar conosco. Nós temos que estar atento àquilo que o Senhor quer falar para nós. O Senhor fala conosco, Ele ouve o nosso clamor todos os dias. No verso 4 aqui, quando Neemias ele ouve o que aconteceu, ele toma uma atitude, ele se senta. Ele fica abatido, abalado com aquela situação que acontece, de ele ter ouvido aquela situação que acontece com um povo, que é um povo que era para ser próspero, um povo rico, um povo que de uma terra que mana leite e mel, porque um povo está passando por tanta necessidade. Depois que ele senta, ele começa a chorar. Ele chora por aqueles que estavam ali precisando de alguém, não tinha ninguém para socorrer. E depois ele começa a se lamentar. Ele jejua e começa a orar ao Deus dos céus. E quando ele começa a chorar, ele expressa um sentimento. Ele não conhecia ali aquelas pessoas, só que ele se colocou no lugar daquela pessoa que estavam lá. É aquela que a gente fala, a frase bem conhecida, né, que ficou na moda, a empatia, né, você se colocar no lugar da outra pessoa. Mas às vezes não se dá para colocar no lugar de outra pessoa, porque só aquela pessoa que vive, ela sabe o que ela está passando. E ele começou ali a chorar, o porquê que aconteceu aquilo ali, o porquê que o povo, eles não obedeceram a Deus, porquê que eles não faziam aquilo que Deus tinha pedido para ele. Ele começou a se lamentar, e eu coloquei aqui uma reflexão, ele começou a ficar refletindo ali, o que o Senhor tinha falado na época, que o livro da lei e Moisés tinham falado para aquele povo, e ele começa a preparação dele. Qual é a preparação de um cristão quando ele vai entrar numa batalha? Qual é a preparação de um cristão quando ele vai se preparar para ir para uma guerra? É o jejum. O jejum não é ficar sem comer. O jejum é a preparação. Você está se preparando para enfrentar algo que as suas forças não podem fazer nada. Mas quando você se alinha à vontade de Deus, Ele vai contigo. A bondosa mão de Deus vai estar com você. Ele jejua. E depois ele começa a orar. Ele conversa com o Senhor sobre aquilo ali que está acontecendo. Aí ele se coloca junto com aquele povo, ele fala: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos e aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Ele cita. O que ele cita está lá em Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 1 ao 10, lá o título está Misericórdia para quem se arrepende. Então, Neemias ele conhecia
mesmo ele servindo ao rei, nascendo ali provavelmente na Babilônia, ele conhecia a palavra do Senhor, ele conhecia o livro da lei. E a primeira atitude que eu aprendo aqui, eu trago aqui para nós como reflexão, a primeira atitude que temos que tomar é reconhecer os nossos erros. Temos que reconhecer aquilo que tem nos fazido errar, aquilo que tem feito às vezes a gente tropeçar. E aqui Neemias, ele reconhece um erro que o povo estava cometendo. E aqui chama a minha atenção porque ele se coloca no meio daquele problema. Ele não estava lá, não foi ele que ocasionou aquilo, mas ele se coloca no meio ali para pedir uma ajuda ao Deus dos céus. E quantas vezes você, ou nós, já oramos, intercedendo por alguém, se colocando no meio, falando: Senhor, perdoa ele. Perdoa ele lá, Senhor. Porque talvez se ele errou, eu não orientei, talvez eu não tive habilidade, ou eu não tive a fala adequada para que ele não cometesse esse erro. Você se coloca ali junto, pedindo a misericórdia do Senhor para aquela pessoa, para aquela vida, para aquela família, para aquele filho, filha. E Neemias, ele fez isso, ele teve esse sentimento, ele se colocou ali no meio. Ele fala aqui no verso 6, na parte B, ele diz assim: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Olha que oração que ele tem falado com o Senhor do coração. Porque ele percebeu que tudo aquilo que estava acontecendo foi devido à desobediência que o povo tinha cometido, não para com o homem, mas para com Deus. E Deus sempre nos dá uma oportunidade em todo instante. Ele sempre nos dá uma oportunidade. Quando a gente coloca o nosso coração, um coração disposto a se arrepender, um coração apressado para se arrepender, Ele dá uma oportunidade para nós a cada dia. Esse é o nosso Deus de misericórdia. E Neemias, ele continua na sua oração e ele fala algo ali. Ele precisava que tivesse uma benevolência do rei para com ele naquele momento. E ele orou ao Deus dos céus e pediu para que o Senhor fizesse com que o coração de Artaxerxes fosse benevolente para com ele. Ele não podia esperar. Ele não podia, às vezes colocamos os problemas para que outras pessoas resolvam. Ele poderia ter orado a Deus e falado: Deus, manda alguém lá para ajudar aquele povo. Deus toca no coração de alguma pessoa para ir lá e construir os muros. Ah, Senhor, eu estou bem aqui tranquilinho, aqui no palácio, está tão quentinho aqui. Só que não, ele se colocou como solução daquele problema. E muitas das vezes Deus tem te levantado para ser a solução na vida de alguém. Só que às vezes a gente não dá ouvido. Deus tem te levantado para ser solução na vida de alguém. E ele vai e se apresenta ao rei. Só que a palavra do Senhor, a gente já diz assim que Neemias, ele nunca tinha se apresentado na presença diante do rei triste. Ele nunca tinha se apresentado diante do rei com afeição caída. Ele sempre estava dando o melhor dele para o rei. Ele sempre entregava o melhor que o rei queria receber. A função do copeiro, ele servia ali o rei com a taça de vinho, ele dava aquela bicadinha, porque se tivesse envenenado, quem morria era ele.
Então ele estava ali, tinha que estar sempre atento. E o rei estava sempre, via como Neemias estava se apresentando perante ele. Isso me chama a atenção. Nós como cristãos, quando estamos no nosso trabalho diário, na nossa vida, independente da sua função, do seu cargo, é o que diz ali em Colossenses capítulo 3, no verso 23 e 24, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Faça sempre o seu melhor, independente da posição que você ocupa hoje. Como assim? Faça o seu melhor aonde você está hoje. Eu sou auxiliar de serviços gerais. Faça o seu melhor ali. Entregue o seu melhor ali, porque sempre vai ter alguém vendo. Você não é o invisível. Sempre tem alguém vendo você fazendo algo. E quem te vê e te recompensa é aquele que é maior do que o seu patrão. É Deus. É Ele que enxerga ali o seu esforço. É Ele que te recompensa quando você faz o seu melhor. E quando está ali Neemias, ele se apresenta, e o rei, na hora que ele chega, o rei olha para ele, já percebe que tem algo errado com Neemias. Ô Neemias, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Se você observar aqui nesse texto, Neemias, ele teve a oportunidade naquela hora, porque ele não poderia ter, como ele soube daquela situação, ele não poderia ter ido ao rei, interrompido ao rei e falado com ele sobre o que estava acontecendo, porque ele incorria o risco de ser morto. Ninguém se direcionava ao rei, nem mesmo a esposa dele, se não fosse chamado. Aí ele utilizou ali o rei puxa a conversa com ele, ele não perde a oportunidade. E a oportunidade que ele precisava para falar aquilo que estava acontecendo. E como eu falei no começo, o rei perguntou para ele se estava tudo bem. E o rei se tornou responsável pelas perguntas que ele fez e pelas respostas que ele ia receber. Alguém está acordando agora aí. Aí ele fala assim para o rei: viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto se a cidade que estou sepultado dos meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Aí eu fiquei pensando, por que aqui está com interrogação? Se a gente fala fogo. Fogo? Ele fez uma pergunta para o rei, esperando uma resposta. Só que o rei responde com outra pergunta. O que ele responde? O que você gostaria de pedir? Ele faz uma pergunta, o rei responde com outra pergunta. O que você gostaria de pedir? Aí a palavra diz que ele orou ao Deus dos céus. Só que ele não podia sair dali. Deixa eu ali procurar os intercessores. Deixa eu falar ali rapidinho para orar para o Senhor, pedir orientação e volto aqui e falo com o Senhor, tá, rei? Não. Era na hora. Ele orou ali no secreto, no íntimo do ser dele. Onde ele estava ali, ele pediu a orientação do Senhor naquele momento de forma introspectiva. O rei não tinha tempo ali para esperar o que ele iria falar, não. E muitas das vezes nós não temos tempo de sair para poder fazer algo, não. Nós precisamos pedir orientação onde nós estamos, orar ali ao Senhor em pensamento, pedir para que Ele nos dê a direção na hora. Porque muito tempo a gente precisa dar aquela resposta rápida. Quem já passou por isso sabe como que é. Aí se você não dá aquela resposta logo, você perde a oportunidade. Já estou aqui indo para o final. É o quarto que eu coloquei aqui. Mesmo nessas decisões rápidas, devemos buscar a orientação de Deus. Mesmo que a gente é pego ali e a gente precisa dar uma resposta, não dê aquela resposta por você mesmo. Eu creio que Neemias parou ali um pouco, pensou, orou ao Senhor e deu a resposta ao rei.
Só que a resposta que ele teria que dar ao rei tinha que ser uma resposta de sabedoria. Por quê? Porque se ele desse uma resposta ao rei, e uma resposta que não fosse do agrado do rei, tudo aquilo que ele pensou em fazer, não aconteceria. Aí ele responde: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Aí eu quero trazer um pouco da história. Por que ele não falou qual era a cidade? Por que ele não falou, deixa eu ir lá à cidade de Jerusalém, que eu preciso reconstruí-la? Por que ele não falou, deixa eu ir lá, porque lá em Jerusalém, o templo lá foi tomado, está destruído, eu preciso reconstruir os muros? Por que ele não citou isso? Em 516 a.C., quando os judeus voltavam com Zorobabel, a cidade estava arruinada e cheia de escombros. A cidade estava rodeada por inimigos e sobretudo os samaritanos. Os samaritanos eram uma mistura de raça ali entre os judeus e os estrangeiros, com os israelitas do reino do norte. Esse povo se propôs a se reunir com eles para a construção do templo, mas foram rejeitados pelos judeus, que voltaram, não pela questão de raça, mas por questões doutrinárias, porque os samaritanos eles já não seguiam totalmente ao Deus de coração. E seguia a Deus, seguia outros deuses. E com essa rejeição, os samaritanos se tornaram inimigos dos judeus, e que voltaram e escreveram uma carta ao rei Artaxerxes, dizendo para o rei: ó rei, esses judeus que voltaram não têm boas intenções não, eles vão conspirar contra o rei. Então por um edito do rei, a obra foi paralisada. Lá atrás a obra já tinha sido paralisada, porque o rei, estão me falando notícias ruins desses judeus que voltaram, então paralisa a obra aí. E se nós pegarmos aqui, um pouco mais para frente, depois você lê ali o versículo 3, o versículo 4, que tinha duas pessoas que eram contra a reconstrução desse muro, Sambalate e Tobias, que até ameaçaram falar: vou mandar uma carta lá porque você está conspirando contra o rei. Só que Neemias, ele tinha algo que aqui essas duas pessoas não tinham. É a mão de Deus sobre eles, ajudando ele em tudo aquilo que ele fazia. Ele chegou ali naquele lugar, ele não falou nada para ninguém o que ele ia fazer, ele começou a inspecionar os muros, deu a volta, para traçar estratégias de como ele iria fazer aquilo. E eu trago isso para a nossa vida, porque muitas vezes que nós precisamos fazer algo, nós não traçamos estratégias nenhuma. A gente simplesmente pega lá e faz, se der errado Deus, se der certo deu. Aí depois eu reclamo com Deus. Eu tenho que traçar estratégias para aquilo que eu vou fazer. Eu tenho que calcular aquilo que eu vou fazer ou não, se vai dar ali o meu dinheiro, se não vai dar, se aquele processo que eu vou fazer, eu vou conseguir fazer ou não, se a viagem que eu vou fazer, eu tenho combustível suficiente, se eu tenho ali a reserva suficiente para fazer uma viagem internacional. E Neemias, ele viu que a bondosa mão de Deus estava com ele, porque tudo aquilo que ele pediu ao rei, o rei concedeu a ele. Por ele só ele não podia fazer nada. O que um servo poderia fazer para reconstruir os muros de Jerusalém? Aonde ele iria arrumar a madeira para ir lá e reconstruir as portas que ele mesmo disse para o rei que foi queimada pelo fogo. Mas só que o rei deu a ele uma carta para que ele pudesse obter essas madeiras para reconstruir. E reconstruir não é fácil. Reconstrução depende muito da tua habilidade de ser um agente de mudança. Porque se eu não quiser mudar, dificilmente eu vou ter uma vida reconstruída. Você precisa aprender. É como a gente fala às vezes, aprender com o erro dos outros. Provérbios nos ensina isso.
Eu tenho que aprender com os erros dos outros, né? Se eu vi que o meu irmão errou, eu não vou lá errar também igual não. Eu tenho que aprender com o erro dele. Só que a gente é cabeça dura, né? Se com ele não deu certo, comigo vai dar. Eu sou mais inteligente. Só que não. Nós devemos ter essa habilidade de ter essa sensibilidade de orar ao Deus de todo o nosso coração, de se preparar para tudo aquilo que nós precisamos e vamos fazer, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra principados, é contra esses espíritos de maldade que vêm contra as nossas vidas. E quando a gente tem a nossa vida voltada ao Senhor, a mão dele sempre esteve estendida sobre nossas vidas. A mão dele sempre esteve estendida sobre nós. No Salmo 23, versículo 6, diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu sei que a fidelidade do Senhor vão me acompanhar todo dia da minha vida, mas só que eu não posso me afastar dos mandamentos, dos decretos que o Senhor me estabeleceu. E aonde eu acho esses decretos, esses mandamentos? Na palavra do Senhor. É aqui que é o nosso manual, que a gente sabe o que eu devo ou o que eu não devo fazer, se eu posso ou se eu não posso fazer. É através desse manual. Em Salmo capítulo 31, verso 19 diz assim: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que temem, e que a vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. Quantas vezes você já quis se refugiar, não falar com ninguém? Não quero falar com ninguém, quero ficar sozinho. Mas o que está acontecendo? Eu não quero ficar sozinho. E é só Deus ali, você e Deus, Deus te consolando, é o Senhor te abraçando, te dando afago, porque é esse o Senhor que a gente confia, e é nele que nós nos refugiamos. E por fim, quero ler o último salmo. Pega a sua Bíblia, abra ali no Salmo capítulo 32, versículo 6. Bateu até com o horário, 32. Salmo 32. E aqui diz assim: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, e me cercarás de canções de livramento. Todos que são fiéis, orem. Você que é fiel ao Senhor, orem a Ele. Orem ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Em Salmo 89:1 diz: cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Fique em pé. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Porque esse é um Deus fiel, que não desiste de nós. Ele sempre está com os braços abertos para nos receber. Assim como Neemias, ele orou com o coração voltado para que aquele povo fosse salvo daquela situação, e ele se colocou como solução daquele problema. Que nós possamos nos colocar firmados, posicionados como Neemias, porque quando situações se apresentarem diante de nós,
que nós possamos ser a solução daquele problema que está levantado ali, que você possa dizer para o seu amigo assim: não, eu estou contigo, vamos junto que eu vou resolver junto com você. Não desanima não, não faça isso não, não coloque ali a corda no seu pescoço não. Vamos, Deus tem o melhor para você. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga de novo, Ele é fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, declare, só você, igreja, Ele é fiel, és fiel. A bondade de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua bondade, pela sua misericórdia que se renovam todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Mesmo que às vezes, ó Pai querido, nós nos achamos tão pequenos, tão apequenados, ó Pai querido, diante das situações, mas o Senhor, ó Pai querido, nos ama. O Senhor nos coloca, Pai querido, em outras posições. Aquilo que nossa mente, Pai querido, nunca imaginou, aquilo que os nossos olhos não viram, Pai querido, aquilo que não chegou ainda em nosso coração, o Senhor tem estado conosco todos os dias. E nós cantamos a Ti, Pai querido, que Tu és fiel, fiel, fiel é o Senhor em nossas vidas. Que o Senhor, Deus amado, nos habilite, que o Senhor, Deus amado, nos use, que o Senhor nos capacite. Pai querido, que o Senhor, Deus amado, nos dê o direcionamento, que o Senhor, Deus amado, dê intrepidez, Deus amado, na palavra, que o Senhor, Deus amado, use as nossas vidas aonde nós formos, Pai querido, que a bondade do Senhor nos acompanhará todos os dias da nossa vida, enquanto nós vivermos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor incondicional, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela Tua graça sobre as nossas vidas, porque eu sei que és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom sobre as nossas vidas, e nós Te adoramos e Te aplaudimos, Senhor, em nome de Jesus.